Olá, pessoal! Hoje a gente vai iniciar nossa primeira aula em formato de vídeo. A gente inicia aí no grupo das doenças virais e hoje a gente vai ver a raiva humana. Nas figurinhas aí a gente vai conseguir observar, né, que aqui é o homem, aqui é o vírus que causa a doença. Os animais que podem transmitir raiva para o ser humano, que é aí o cavalo, o cachorro, o gato e o morcego. Claro que tem outros animais, mas só para vocês terem aí uma ideia de quais animais podem transmitir essa doença para o homem. E aí a gente segue para o slide, né, onde vai abordar o que é a doença e como ela é transmitida para o homem, tá? A raiva humana ela é uma doença infecciosa causada por um vírus, que afeta o sistema nervoso central desse indivíduo, né? E o que é que essa infecção acarreta no ser humano? Ela acarreta uma encefalite, tá? Que vai evoluindo de forma gradativa nesse indivíduo que está infectado pela doença. A encefalite nada mais é do que uma inflamação do encéfalo, ou seja, que vai acometer ali o cérebro, a coluna espinhal desse indivíduo. E como é que essa doença ela é transmitida para o ser humano? Ela é transmitida através da saliva. Eu já deixei marcadinho aí para facilitar o entendimento para vocês, né? Que são os bisuzinhos ali do que é principal, que vocês têm que saber. Então, ela é transmitida através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordida, de arranhão, de lambedura desses animais. É uma doença que ela apresenta alguns ciclos, ou seja, ela tem aí um ciclo rural, tá? Tem o ciclo silvestre e tem o ciclo urbano. No ciclo rural, tá? Os animais que podem transmitir essa doença para o homem são a vaca, o cavalo. Já quando a gente fala do ciclo silvestre, tá aí o macaco, raposa, só que um dos maiores transmissores dessa doença, tanto para o ciclo silvestre, tanto para o ciclo rural, é o nosso queridinho aí, temido morcego, que também é responsável por transmitir diretamente ao homem. E por último aí vem o ciclo urbano, onde os responsáveis por transmitir a doença ao homem são o cão e o gato, ok? Essa doença ela tem um período de incubação bastante variável, tá? No homem, e pode levar aí até 45 dias para esse indivíduo começar a apresentar os primeiros sintomas da doença. E quais são, né, esses sintomas? Após o período de incubação, né, esses sintomas clínicos eles podem durar em média de 2 a 10 dias. E esses sintomas são mal-estar, febre, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, que são sintomas bem específicos que podem apresentar em qualquer quadro viral aí, até de uma virose e um resfriado, tá? Mas aí vem os sintomas mais específicos da doença, que é o entorpecimento, a irritabilidade, inquietude. Esse indivíduo vai ficar extremamente inquieto. E aí começa o quadro mais grave, que são os delírios, espasmos musculares involuntários. É como se fosse uma cãibra pelo corpo todo. Ele vai começar a contrair toda a musculatura, tá? Esses espasmos vão ser generalizados, vai acontecer pelo corpo todo. Mandíbula, ele não vai conseguir se alimentar por conta das contrações musculares. E aí também a convulsão, que está logo aqui no final. Esses sintomas daqui, de delírios até os espasmos, são os sintomas mais graves da doença, ok?
O diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico da raiva, ele é bem, digamos assim, solto, porque existem os exames laboratoriais, porém, eles não são tão fidedignos. Pode ser que dê negativo, constantemente dá negativo, e esse paciente pode estar com a doença. Então, assim, ele é realizado, porém é necessário que se tenha aí o histórico desse paciente. Se ele teve contato com esse animal, se esse animal é um animal de rua, que tipo de animal é, e etc, ok? Já quando se fala em diagnóstico pós-morte, né, vem aí a autópsia. Esse diagnóstico ele vai ser dado através da autópsia desse paciente. E aí vem uma das partes mais importantes quando se fala de raiva, que é o tratamento e prevenção, tá? Eu posso afirmar que o mais importante é essa aqui, ó. Prevenir, tá? A prevenção é a base de tudo. Então, é uma doença quase sempre fatal, tá? Para a qual a melhor medida de prevenção é a vacinação pré ou pós-exposição. O tratamento ele é realizado através de antivirais e outros medicamentos específicos para esse paciente aí. E aí a gente vai falar da profilaxia pré-exposição. Como o próprio nome já está dizendo, né? Pré, antes de ser exposto a esse vírus. A profilaxia pré-exposição, ela deve ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com animais que podem transmitir essa doença. Então, um exemplo aí seria veterinários, né, que tem que lidar aí com esses animais constantemente, biólogos, profissionais que trabalham, né, na captura de animais de rua e etc. E aí a gente entra na profilaxia pós-exposição, como o próprio nome já está dizendo, né? Pós. Após esse indivíduo ser exposto a possível vírus. Então, em caso de possível exposição ao vírus da raiva, é necessário limpeza do ferimento com água corrente e sabão, tá? É principal. Entrou em contato, levou a mordida, foi arranhado, correr para lavar a parte que foi afetada, ok? Já na unidade hospitalar, deve-se fazer a anamnese completa, utilizando-se da ficha de notificação compulsória, que está aqui o exemplozinho dela. Não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, mas essa aqui é a ficha de notificação antirrábica. Essa ficha ela tem aí, visa, né, a indicação correta da profilaxia da raiva humana. Esse ferimento também ele deve ser avaliado pela equipe médica, porque através dessa avaliação, né, que ele vai saber aí as características do animal envolvido, para só assim ele indicar uma conduta, né, e o esquema profilático que esse paciente vai realizar. Esse paciente vai tomar um soro, ou vai tomar só a vacina, certo? Isso aí é responsabilidade da equipe médica de saúde. Então, a gente finaliza essa aula, tá? Deixando bem amarradinho na cabeça de vocês que o que deve ser feito é a prevenção dessa doença. E essa prevenção ela vai ser realizada através da vacinação desses animais que transmitem essa doença. Então, aí, os municípios, né, são responsáveis por fazer essa campanha de vacinação de cães e gatos domésticos de rua, ok? E por hoje a gente